Fala, galera! Bom, volto com aquele vídeo que você gosta, que é sobre as possíveis contratações do Fluminense para a temporada 2022. Quem assistiu o vídeo ontem à noite aqui do canal vai lembrar que eu dei um spoilerzinho, né, que o Fluminense, o Germancano, saindo do Vasco, ele tinha se tornado mais uma opção, né, para o ataque do Fluminense, e prometi para vocês que eu gravaria um vídeo hoje, né, sobre isso. O legal é que eu tava preparando o vídeo e ia sair reportagem no GE, falando que o Fluminense tem interesse no Gilberto e no Cano. Bom, o Gilberto já tem vídeo aqui no canal, eu já gravei alguns dias atrás. Se você não assistiu, peço com muito carinho para você na nossa aba de vídeos aqui assistir o vídeo que eu fiz lá sobre o Gilberto. Não é novidade nenhuma, eu já tinha antecipado aqui para vocês que o Gilberto talvez seja o atacante número 1, o primeiro da lista do Fluminense, tá? Para possível reforço para a temporada do ano que vem. Mas eu vejo muita gente falando assim, Gilberto ou Cano? Existe a possibilidade dos dois, por que não? Não só dos dois, mas de dois atacantes, né? Já que o Bobadilha vai sair, o Abel Hernandes vai sair e o Fred vai parar de jogar bola no meio do ano que vem. E aí a gente só teria o John Kennedy, que ainda é muito novo, oscila demais, não estaria preparado para assumir aquela responsa, né? Então não necessariamente o Fluminense vai contratar um atacante, ele pode contratar dois. Os números do Gilberto eu já trouxe aqui para vocês. Vou trazer agora os números do Germancano, tá? Sendo muito sincero com vocês, muita gente fala do Germancano comigo já, desde o início da temporada 2021. E eu sempre torci a boca pro Germancano, tá? Eu preferia daquela dupla que tinha lá do Vasco, eu preferia o Benítez, tá? Que é meio campista, não é atacante, mas sempre quando me perguntavam aqui no canal, eu falava sobre o Benítez. Mas a galera sempre pergunta muito do Cano, e eu sempre torci a boca. Preparando esse vídeo aqui, com os números dele que eu vou trazer para vocês agora, eu fiquei meio surpreso com os números do Cano, tá? E vejo nessa possível contratação para o Fluminense pontos positivos e pontos negativos. Antes de eu falar quais são, vou pedir rapidinho para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, seguir o nosso Instagram, tá, galera? Sempre quando tem alguma dúvida, vai lá no meu direct, pergunta, eu respondo todo mundo, não deixo passar nada. Então, se você não segue o nosso Instagram, dá essa moral, segue lá, tá legal? Agora sim, agora vamos colocar os números do Germancano na tela. E eu, sendo muito sincero com vocês, eu admito que eu fiquei um pouco impressionado, tá? O Germancano, galera, ele é o maior artilheiro da história do Independiente Medellín, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Tem outros clubes da carreira dele, mas eu coloquei de 2000 e... Na verdade, eu vou passar os números dele de 2017 para cá, tá? Mas fiz questão de mostrar aqui os clubes que o Cano já atuou. Independiente Medellín, Pachuca do México, León do México também. Voltou para o Pachuca e voltou para o Independiente Medellín. Lá no Independiente Medellín jogou as temporadas 2012, 13 e 14 e depois voltou nas temporadas 18 e 19. Então foram 5 temporadas lá, tá? Eu acho que é mais interessante ficar mostrando os números do Cano de 2012, galera. Não vai retratar muito a realidade de hoje, né? Então eu vou vir aqui, ó, pro Pachuca, do Pachuca de 2017, que também tá longe, né? 2017 já estamos aí um pouquinho afastados, mas dá pra gente ter ali uma noção dos números dele, tá? No Pachuca do México, o Cano, ele jogou uma temporada lá, 2017, e não foi bem, tá? Ele fez 17 jogos, marcando apenas 3 gols, média de 0,18, tá? Saindo do Pachuca, ele voltou para o Independiente Medellín, conforme eu já falei para vocês, ele atuou lá 12, 13, 14, é ídolo na equipe colombiana, e na temporada 2018, vejam esses números do Cano, ele fez 50 partidas em 2018, marcando 34 gols e dando 6 assistências. Ele teve uma média de 0,68 gols por jogo. É uma média bem alta, tá? No ano seguinte, em 2019, o Germancano ele conseguiu se superar. Ele jogou 47 jogos, marcando 41 gols. Isso dá uma média, galera, impressionante, quase um gol por jogo. Ou seja, era jogo do Independiente Medellín, tinha gol do Cano. 47 jogos, 41 gols e 2 assistências. Melhor média da carreira dele, tá? 0,87. No total, lá no Independiente Medellín, ele fez 97 jogos, marcando 75 gols, impressionante, e 8 assistências. Ele teve uma média aí de 0,77
gols por jogo. E foi isso que chamou a atenção dele para o Vasco da Gama, tá? Ele, infelizmente, para a torcida do Vasco, ele chegou numa fase muito ruim do Vasco, um time muito ruim, Vasco bagunçado, Vasco caindo para a Série B, mas mesmo assim, na temporada 2020, o Cano disputou 51 jogos pelo Vasco, marcando 24 gols, tá? Uma média de quase um gol a cada 2 jogos. Ele deu uma assistência também em 2020 e teve uma média de 0,47 gols por jogo. Conforme eu falei, quase um gol a cada 2 jogos, né? Em 2021, ele jogou bem menos, tá? Ele fez praticamente menos da metade das partidas de 2020, jogou 24 jogos, tendo marcado 13 gols. Ou seja, ele conseguiu fazer uma média superior a um gol, né? Menos de um gol para cada 2 jogos. Uma média ali de 0,54 gols por jogo. Uma média bem bacana. No total, galera, no Vasco da Gama, o Cano jogou 75 jogos, marcando 37 gols e uma assistência. Ou seja, é uma média exata de meio gol por jogo. Ou seja, é um gol a cada 2 jogos, tá? Na carreira do Cano, ele tem 435 jogos, com 203 gols e 32 assistências, com uma média de 0,46 gols por jogo. Ou seja, na carreira dele inteira, realmente ele tem uma média de quase um gol a cada 2 jogos, tá? Essa é a média do Cano aí durante a carreira dele inteira. Títulos. Ele foi campeão argentino pelo Lanús em 2007, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2017, Copa da Colômbia em 2019 pelo Independiente Medellín e ganhou a Taça Rio pelo Vasco agora em 2021, tá? Outra campanha destacada pelo Pachuca, ele disputou lá o Mundial de Clubes em 2017, conquistando o 3º lugar. Prêmios individuais, olha que impressionante isso aqui, tá? Ele foi artilheiro do torneio na Colômbia com 9 gols em 2012. Em 2014, o mesmo torneio, ele foi o artilheiro também com 16 gols. Artilheiro do torneio Apertura da Colômbia em 2018 com 12 gols. Artilheiro do torneio Clausura, que é o finalização que eles acham que chamam ali, mas é o Clausura, né? 20 gols em 2018, tá? Melhor jogador do futebol profissional colombiano em 2018. Seleção do Campeonato Colombiano em 2018. Artilheiro do torneio Apertura da Colômbia com 21 gols em 2019. Foi o recorde de gols em uma edição, tá? Maior artilheiro da história do Independiente Medellín com 129 gols. Impressionante. Isso em 2019. Artilheiro da Copa da Colômbia, também em 2019, com 6 gols. Artilheiro do torneio Finalização, que é o Clausura, com 13 gols. Isso tudo em 2019, tá? Olha os números do Cano antes de chegar no Vasco. Melhor jogador do futebol profissional colombiano, de novo, em 2019. E seleção do Campeonato Colombiano, né, pelo 2º ano seguido, também em 2019. Ou seja, os números do Cano na Colômbia, tô falando de 2 anos atrás, tá? São impressionantes, né? Mas eu quero mostrar mais coisas para vocês aqui. Como a galera sabe, eu gosto muito de utilizar o SofaScore, né? Que é um aplicativo de estatística, ele dá a quantidade de gols, as notas, a média dos jogadores nas competições na qual ele disputa. E eu resolvi trazer para vocês aqui a média do Cano, tá? No Campeonato Brasileiro da Série B. Como vocês podem ver aqui do meu lado direito aqui, lado direito da sua tela, o Cano, ele teve uma média nessa Série B de 6,79. Não foi uma média boa, tá? Mesmo assim, com o time do Vasco muito ruim, em crise, um time do Vasco que não conseguiu subir para a Série A, o Vasco permaneceu na Série B. Em 36 jogos, ele foi titular em 36, quer dizer, jogou praticamente o campeonato da Série B, inteiro, tá? O campeonato da Série B aqui inteiro. Em 36 jogos, 87 minutos por partida, ou seja, é um cara que não se machuca tanto, disputou o Campeonato Brasileiro inteiro, fica a maior parte do tempo no jogo. Ele conseguiu marcar 11 gols, tá? Se a gente ver a frequência de gols dele aqui, gols por partida, diminuiu bastante. 0,3, né? A média dele, da carreira dele, é quase 0,5. Então ele caiu um pouquinho, tá? Mas é o que eu volto a dizer, galera. A Série B não é referência. Vamos botar a Série A
onde o Vasco foi rebaixado e o Cano atuou, a nota dele já subiu bastante, ó. 6,90. Vamos ver a quantidade de gols do Cano? 14 gols. 14 gols em 34 jogos disputados. Começou 33 como titular, tá? Ele fez parte da seleção da rodada por 3 vezes, né? 3 vezes seguida, não, por 3 vezes durante o Campeonato Brasileiro e marcou 14 gols no Brasileirão de 2020/21, né? Vamos ver aqui um outro torneio legal também. Esse aqui eu já falei, né? Vamos ver a Copa Sul-Americana. Olha a Copa Sul-Americana quando o Cano disputou em 2020, galera, com o Vasco. Olha a pontuação, olha a média dele. 7,17, tá? Ele jogou 3 jogos, marcou 2 gols, não deu nenhuma assistência, né? Uma frequência de gols aí, 1 gol a cada 135 minutos. Só notas altas aqui, ó. Tá vendo? 7,2, 7,0, depois 7,3. Então, assim, o Cano realmente é um jogador que sabe marcar gols, se tornou aí o maior artilheiro argentino, né? O maior jogador argentino a marcar mais gols pelo Vasco. Então, assim, realmente eu acho que é um jogador que poderia agregar no Fluminense em 2022. Aí você fala assim, pô, André, será? Olha a quantidade dos gols do cara, né? Volto a dizer, ele chegou no Vasco numa fase do Cruz Maltino muito ruim. Será que se ele tivesse num time acertado, ele não teria conseguido manter aquela performance que ele teve em 2019, 2018, 2 anos onde ele destruiu tudo lá na Colômbia? Pode ser que sim. Eu falei que ia falar os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes são esses todos que eu falei aí, e esqueci de falar aqui. Pontos fortes do Cano, né? Bolas longas, finalização de fora da área. Pontos fracos, bola aérea, duelos aéreos e pênalti, né? E cobrança de pênalti. O Cano perdeu uma quantidade de pênalti bem grande pelo Vasco nessa Série B. A torcida chegou a ficar bastante chateada com ele, pediu para ele não cobrar mais pênalti e tudo mais. Então é um ponto fraco dele, tá? Além disso, um outro ponto fraco, o Cano é um jogador acima de 30 anos de idade, só confirmando aqui, o Cano tem 33 anos de idade, vai fazer 34 no dia 1º de janeiro, tá? No dia 1º de janeiro, o Cano faz 34 anos, ou seja, já é uma idade avançada, o Fluminense está aí já com o Felipe Melo, o Fred já vai parar no meio do ano, vai sair uma velharia, com todo respeito, né? Desse time do Fluminense, Hudson, Matheus Ferraz, o Wellington não dá para chamar de velho, vai permanecer ali o Ganso, que também não é velho, só tem performance de velho, mas não é velho, o Muriel também deve estar saindo, então assim, além disso o time do Fluminense conta com uma molecada muito grande, então é legal ver essa mesclagem, mas o Fred com 38, Felipe Melo chegando, o Cano com 34, talvez a galera vai dar uma chiada, mas quem acompanhava um pouquinho os jogos do Campeonato Carioca ou a Série B, viu que o Cano não tinha problema físico nenhum lá no Vasco. Então acho que a idade é um fator que não atrapalharia tanto. Um outro ponto negativo, galera, que o Fluminense, pelo visto, vai ser o segundo clube a fazer propostas pelo Cano, né? E ele tendo saído do Vasco em menos de 48 horas, depois que o Vasco decretou a saída dele, botou um post de despedida lá. Além do Fluminense, que ainda não fez, vai fazer a proposta, que tudo indica, um outro clube brasileiro fez proposta, se interessou pelo Germán Cano. Sabe quem foi? O Goiás. E sabe por que as negociações não seguiram? Porque o Goiás, presidente do Goiás não é o Mário Bittencourt não, tá? Mas eles também se assustaram com os valores. Sabe o quanto o Cano pediu para jogar no Goiás, galera? 600 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? É o que o Fluminense deve pagar ao Felipe Melo, por exemplo. Foi quanto o Cano pediu para jogar no Goiás, tá? Então, assim, provavelmente ele ganhava metade disso, ou um pouco mais da metade disso, no Vasco. Eu tenho certeza absoluta que o Vasco da Gama não pagava mais de 350, 400 mil para o Cano jogar na equipe Cruz Maltina. Se fez isso, é loucura. Não é à toa que o Vasco está onde está. Eu não acredito, tá? Mas se você tiver os valores, ou se você for vascaíno e estiver assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários se você souber o valor do salário do Cano jogando pelo Vasco, tá? Obviamente que se o Fluminense fizer isso é loucura, espero que o Mário Bittencourt não faça. O Cano não vale 600 mil reais, eu pagaria a metade disso, entre 300 e 400 mil, no máximo, tá? O medo que me dá é o seguinte, qual foi a engenharia financeira que o Fluminense está fazendo para a contratação do Felipe Melo? Sai o Hudson e o Wellington,
com dinheiro você pega e paga o Felipe Melo. Vai agregar mais? Na minha opinião, vai. Eu tô pensando aqui, vai sair Abel Hernandes e Bobadilha. O Abel a gente sabe que ganha 400 mil. O Bobadilha deve ganhar na faixa dos 200 e pouco. Pode estar passando pela cabeça do Fluminense, do presidente Mário Bittencourt e do Paulo Angione, pegar o equivalente ao que pagava o Abel e Bobadilha e repassar isso pro Cano. Eu acho loucura. Eu acho que não vale a pena. Tá? Se o Abel Bobadilha vale 600 mil, paga 300, 300 e pouquinho, no máximo estourando 400 mil para o Cano, com 1 ano de contrato, nada mais do que isso, tá? E com o restante dessa diferença, traria um outro atacante, traria um outro artilheiro. Gilberto e Cano eu acho muito difícil. São jogadores que têm um salário muito alto. O Gilberto deve estar ganhando nessa faixa. Parece que ele ganha isso no Bahia, 600 mil reais, tá? Então, assim, não teria como você pagar no Gilberto e no Cano, um de 34 e outro de 32, que vai fazer 33, gastar 1 milhão e 200 mil reais. Pega 1 milhão e 200 mil reais e contrata um jogador top. Poderia ser o Roger Guedes, por exemplo, se não tivesse ido para o Corinthians. Tá? É essa engenharia financeira que o Fluminense precisa ter tranquilidade para fazer. Os empresários e jogadores sabem que o Fluminense vai pagar 600 e poucos mil no Daniel Alves, sabe que vai pagar isso no Felipe Melo. Então, todo jogador que o Fluminense sondar agora vai querer ganhar 600 mil. Não é assim que a banda toca, não, tá? Eu acho que o Cano pode nos ajudar dentro de campo. Com esses números que ele tem, me impressionaram. Eu não sabia desse histórico do Cano. Só conheci ele no Vasco. Quando eu fui estudar para gravar esse vídeo para vocês, me impressionou. Para ganhar 300 e 400, eu acho que vale a pena. Mais do que isso, ele que procure outro clube para jogar aí. Tá legal, galera? Se tiver mais alguma atualização, mais alguma novidade em relação a isso, eu trago para vocês e queria saber o teu comentário. O que você acha? O Germán Cano seria útil no Fluminense? Você gostaria? Você era contra e com esses números que você viu agora, você mudou de ideia? Ou não mudou de ideia e continua achando que ele não deve vir? Ou independente desses números, você já gostaria que o Cano viesse e depois que viu passou a querer mais ainda? Deixa tudo aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, tá legal? Planejamento para 2022 já começou. E eu contando com o Fluminense na Libertadores. Eu tenho certeza que vocês também, tá? Então deixa aqui nos comentários. Tá legal, galera? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.